Eu queria falar hoje sobre uma curiosidade que envolve os nossos políticos. Como se os políticos tivessem uma curiosidade, não é, sobre eles. Mas eles querem sempre dar as cartas para tudo. Então, nós estamos há quase, um pouco mais, né, de um ano da eleição. O primeiro turno do ano que vem vai ser no dia 2 de outubro. Então, até o dia 2 de outubro desse ano, o Congresso tem que terminar de votar o Código Eleitoral. Aliás, um cartapacio, são mais de 900 artigos. Se não votar, fica valendo a regra que tem hoje e acabou. Mas eles estão lá. A Câmara ainda vota essa semana que vem, os destaques do Código Eleitoral. E daí tem que ir para o Senado tem que votar. Não sei se passa. Aparentemente, esse troço pode ficar travado. Mas tem ali um ponto que é importante a gente falar, que é sobre as pesquisas. Antes de falar delas, lembrando, os políticos, eles não querem ter o desafio de arrecadar dinheiro para fazer campanha, tanto que tem o fundão eleitoral bilionário para fazer campanha de graça. Eles pegam o dinheiro do Estado e fazem campanha. Fernando Schiller vive falando aqui, por que eles não vão levantar fundos com pessoas físicas, ou então naqueles sistemas de crowdfunding? Por que não? Ah, porque não dá. Não dá, não faz campanha. Não dá, não sai candidato. Por que que a gente tem que pagar essa conta? Ah, tá bom, a gente tem que pagar essa conta. Eles acham que a gente tem que pagar essa conta, eles é que decidem, eles querem não ter o desafio de arrumar dinheiro. Eles não querem ter o desafio de aparecer nos veículos de comunicação por seus próprios meios e custos. Tanto que tem o horário eleitoral gratuito, tanto que eles estão querendo colocar o horário eleitoral para os partidos, além do horário eleitoral gratuito, aquele que os candidatos ocupam, um horário para o partido. Quer dizer, é uma beleza ocupar rádio e TV para ficar falando, financiado pelo Estado, financiado por nós, porque o Estado não existe. Não é o Estado que gera dinheiro, somos nós. Então a gente tem que pagar a conta para eles fazerem a campanha. Não querem ter o desafio dos debates, porque criam regras tão engessadas que tem que ser 1 minuto para pergunta, 30 segundos para resposta, 22 segundos para tréplica, para réplica e tal. Se o camarada falar um pouquinho mais, já não pode, tudo aprovado pelos assessores. Não querem ter o desafio de debater, não querem debater. E eles não querem ter o desafio de confrontar a realidade. E aí vem a história das pesquisas. Querem definir, está lá previsto, que a pesquisa eleitoral só pode ser divulgada até a antevéspera da eleição. E na pesquisa feita no dia da eleição, só pode sair depois das 17 horas. Ou seja, na véspera da eleição não pode sair uma pesquisa. Na manhã do dia da eleição não pode sair uma pesquisa. Por quê? Porque eles não querem ser confrontados com a realidade. Porque para os políticos tem duas coisas que são inadministráveis, que eles odeiam: imprensa livre e pesquisa livre, divulgada para as pessoas. Eles acham que tumultua o processo. Olha que interessante. Eles contratam as pesquisas. Eles pagam os institutos de pesquisa para ter dados para eles. Porque eles querem saber como eles estão. Mas eles não querem que a gente saiba. Por quê? Por quê? E aí invocam com as pesquisas. Quer dizer, eles não pegam fila no aeroporto porque eles furam para ocupar o lugar especial. Eles não querem ter problema na justiça, então eles têm fórum privilegiado. E aí eles não querem as pesquisas divulgadas para a gente não pode saber o resultado das pesquisas. Eles não são obrigados a provar o que fizeram no mandato deles, para daí poder sair candidato, sabe? Assim, ó, eu prometi fazer isso. Não fiz, então não posso ser candidato. Isso não passa pela cabeça deles no Código Eleitoral, porque isso é liberdade de fazer o que quiser. Prometi fazer um monte de coisa, não fiz. Então estou proibido de ser candidato. Não, isso não existe. Mas eles querem que os institutos de pesquisa divulguem as suas taxas de acerto nas pesquisas. Percebe? É tudo para os outros, obrigação para os outros e nada para eles. Por quê? É uma implicância com as pesquisas e a gente precisa sempre lembrar. Eu acho que é lembrar. Vale a pena lembrar o que é uma pesquisa eleitoral.
A pesquisa eleitoral não se presta a funcionar como um prognóstico. Ela não fala se vai chover ou se não vai chover. Isso o Datafolha faz. Mas eles não fazem. As pesquisas eleitorais, elas não fazem isso. Elas simulam a realidade de hoje com as limitações da ferramenta. Você pergunta para alguém algo, essa pessoa responde, você coleta esses dados, você trata esses dados e divulga. Aí é uma coisa maluca. Tem uma maluquice envolvida porque você está lidando com pessoas e as pessoas são complexas. Por exemplo, na eleição de 2018, perguntaram assim: qual é o candidato ideal, na sua opinião? Aí o candidato ideal vem assim: honesto, preparado, firme, boa formação, equilibrado e inovador. Pô, bacana, né? Quem é que vai sair dessa lista? Não sei. Repetindo: honesto, preparado, firme, boa formação, equilibrado e inovador. Legal, agora põe nome nisso. Aí saiu Lula e Bolsonaro. Quer dizer, o Lula e o Bolsonaro são exemplos de pessoas honestas, preparadas, firmes, com boa formação, equilibradas e inovadoras. Foi o que saiu. Bom, mas então a culpa é da pesquisa? Não, a culpa não é da pesquisa. Você pergunta às pessoas o que elas querem isso, esse perfil. Só que na hora que você aplica a realidade são os nomes que existem, disponíveis. Não dá para você falar: eu quero uma pessoa honesta, preparada, firme, com boa formação, equilibrada, inovador, e você vai buscar uma pessoa que não é candidata. Não existe. Então saem os nomes que saem. Aí você tem que fazer as simulações, por exemplo. Como é que você faz hoje uma simulação de pesquisa num quadro caótico como esse? Você tem que colocar o Mandetta, por exemplo? Você tem que colocar o Dória? Ou põe o Eduardo Leite? Ah, não, simula com os dois. Bom, mas quando você simula com os dois, você está fazendo uma coisa que não existe, porque os dois não serão candidatos. Mas você tem que simular com os dois. Você tem que colocar o Temer, porque agora já estão falando em Temer como terceira via. Tem que botar o Temer. Tem que colocar a Marina Silva. O Datena, por exemplo. Datena é um nome que está sendo falado. Põe o Datena na lista. Mas ele é candidato? Não sei. O Amoedo, tem que botar. E o Moro? Põe o Moro ou não põe o Moro? Bom, aí você simula os vários cenários e não dá para todos esses serem candidatos, porque alguns desses candidatos, alguns desses nomes, só sairão se outro não sair. Exemplo, Dória, Eduardo Leite. Se um sair, o outro não vai sair. A não ser que um deles troque de partido. Então você faz uma simulação colocando, por exemplo, o Dória e um monte de cenários. Mas o Dória, o Mandetta vai ser candidato se o Dória for candidato? Ah, não sei. Eles vão compor chapa? Ah, não sei. Então simula com os dois. E a Marina? A Marina vai ser se tiver o Amoedo, o Moro vai ser se tiver... Você não sabe. Aí você faz as simulações. Quando você faz as simulações, e são exercícios, saem resultados. Um sai com 5, outro sai com 7, outro sai com 15, outro sai com 9, outro sai com não sei o quê. O Lula e o Bolsonaro lá na frente. Não vou nem falar dos dois. Porque esses são presenças certas na eleição. Não sei que aconteça uma coisa inimaginável se os dois são presença certa na eleição. Resultado, quando você vê os vários cenários, eles não traduzem a realidade. Porque a gente não sabe qual será a realidade. A começar do fato de que a eleição não é hoje. E as pessoas não estão preocupadas com a eleição. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Não estão preocupadas com impeachment, não estão preocupadas com emprego, estão preocupadas com trabalho, com inflação, com juros. E aí você vem com uma pesquisa eleitoral. É o papel? Fazer? É. E quando a eleição vai se aproximando? E quando a eleição realmente pega fogo? E quando você começa com horário eleitoral gratuito? E quando você chega na reta final? Aí vem as duas maiores acusações feitas às pesquisas. Uma, elas erram demais, são muito ruins. Outra, elas influenciam o voto do eleitor. Bom, como é que ela pode cometer dois erros que se anulam? Ou a pesquisa é ruim e erra, ou ela influencia o eleitor. Porque se ela influencia o eleitor e as pessoas se guiam por aquilo que está lá escrito, elas não vão errar. Então é incrível você ver o Instituto de Pesquisa acusado de influenciar o voto e acusado de errar. É as duas coisas. Nós já falamos disso aqui, mas como eles estão falando de novo de pesquisa, é bom a gente voltar a esse assunto.
Pesquisa não é prognóstico. O eleitor muda, o cenário muda. E muda na velocidade das pessoas. Você não pode assumir, o Instituto de Pesquisa não pode chegar para o entrevistado e falar: o senhor falou que vai votar no candidato A. Assina aqui um documento, por favor, dizendo que o senhor não vai mudar de ideia. Não dá. Muitas vezes, e é comum, uma pessoa diz que vai votar no candidato A e depois ele muda de ideia. Porque daí ele vê o debate, aí ele assiste o último programa eleitoral, aí tem o almoço em família, aí tem o café da manhã do domingo, aí ele sai achando: puxa vida, mas se eu votar nesse candidato, aí o outro vai passar para o segundo turno e eu... Ele faz cálculo. E na hora que ele faz cálculo, ele pode mudar de ideia. E aí acontecem aquelas mudanças incríveis. Então, a pesquisa é uma ferramenta de trabalho, assim como o termômetro é uma ferramenta de trabalho para o médico. Mas você precisa do aparelho de pressão, você precisa do medidor de oxigenação, você precisa de vários outros instrumentos de trabalho. Não dá para você tirar todas as conclusões sobre uma doença com um termômetro. Não dá para você tirar todas as conclusões de uma pesquisa, aliás, de uma eleição, com base nos números de uma pesquisa. Existem as pesquisas qualitativas, mais importantes, muitas vezes, do que as quantitativas. Lembrando, quantitativa é aquela que você sai às ruas, pergunta em quem a pessoa vai votar e anota. Qualitativa, você forma grupos de trabalho, reúne numa sala e sai perguntando sobre o perfil, o que você espera de um candidato, e isso é usado para que os partidos façam seus programas eleitorais, isso é usado para o discurso dos candidatos. São instrumentos de trabalho muito úteis para as campanhas e dizem muito sobre o eleitor. E eles querem agora, pelo menos está lá no projeto da Câmara dos Deputados, censurar as pesquisas. Então a gente só vai poder saber da verdade até a antevéspera. Depois disso, só eles vão poder saber. Eles vão poder saber. A gente não. O que há de democrático nisso? Por que a informação não pode fluir? Político não gosta de informação. Político gosta de propaganda. Propaganda deles. Eles falando o que eles quiserem. Agora, uma reportagem de jornal, uma reportagem de rádio, uma reportagem de televisão, uma reportagem num site e uma pesquisa eleitoral, isso eles não gostam. São fatos novos, fatos que eles não dominam, odeiam a liberdade. É incrível que a Casa da Liberdade, que é o Congresso Nacional, onde a Câmara representa o povo e o Senado representa os estados brasileiros, estão preocupados não com o povo, nem com os estados brasileiros, nem com a representação saudável, estão preocupados com eles. Como é que eles vão ficar bem na fotografia? Essa ferramenta que faz pergunta, essa ferramenta que colhe o sentimento da sociedade, essa ferramenta que colhe, inclusive, as mudanças da sociedade, uma pesquisa cujo campo é feito num período e divulgado 2, 3 dias depois, está pegando o período que fez o campo. Assim como as taxas de inflação, as taxas de desemprego, o movimento do comércio sai com um delayzinho. As pesquisas saem com delay, 2, 3 dias. Às vezes 2 dias numa eleição é um tempo monumental. Aí diz que errou. Então, para nossa reflexão, é patético apoiar ou imaginar que esses deputados e esses senadores vão censurar a pesquisa. Eles que se imponham limites. Eles que comecem a pensar em compromisso com uma campanha mais livre, sem tomar o nosso dinheiro, sem tomar o nosso tempo de graça para eles. Isso sim, isso a gente deveria lutar. Não pesquisa, quer censurar a pesquisa. Grande mudança, 900 artigos lá pelas tantas, censura a pesquisa. Então fica o alerta, temos que ficar em cima disso. É absurdo que eles queiram censurar a pesquisa, é absurdo responsabilizar a pesquisa, porque a informação incomoda. Informação incomoda sim. Informação não é feita para agradar ou para desagradar. Informação é informação, é vida real. Então, não podemos permitir, temos que trabalhar e denunciar para que as pesquisas não sejam censuradas. É absurdo falar em liberdade, ver partidos que defendem a liberdade e nessa hora
ser contra as pesquisas. É patético, nós temos que defender as pesquisas na eleição do ano que vem e sempre.